Rádio Tirol, a mais do Vale. Primeiro jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Pois bem, está conosco na manhã dessa quinta-feira, hoje 20 de junho de 2013, falando em temperatura, amanhã que começa o inverno. Mas quem está conosco é a professora Liz Bertotti, ela que é escritora, lançando aí seus 3 livros, Coisas que Meu Pai Conta, Tem que Ser Agora e A Receita Mágica. Ela esteve também no gabinete do prefeito em exercício Evandro Bion, do vice-prefeito do município de Teutônia, para divulgar o seu trabalho, que foi lançado também na feira da Escola Gustavo Adolfo em Lajeado. Está conosco, professora Liz, bom dia, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. Professora, como é que é esse desafio de hoje, enquanto o povo brasileiro é um dos que menos lê no Brasil, né? São aproximadamente, acho que 3 a 4 livros por ano, mas esse desafio de mexer justamente com o público infanto-juvenil para o tema dos seus livros, como é que é esse desafio? Justamente, a intenção é formar leitores nessa faixa etária, infantil e infanto-juvenil. A proposta de escrever para eles é porque trabalho com eles há quase 20 anos, é um público que eu conheço muito bem, sei dos seus anseios, das suas angústias nessa faixa etária, e foi um desafio bem grande começar a escrever para despertar o gosto pela leitura, porque eu tenho um sonho, e meu sonho é tornar o prazer, a leitura um prazer na vida deles. Exatamente, e a escolha dos temas, esses voltados a essa faixa etária, como é que se dá a escolha desse tema, a escolha dessa inspiração, a busca, uma pesquisa que se faz para escrever um livro? De que forma se trabalha isso? Bem, quando eu comecei a escrever o primeiro título, Tem que Ser Agora, era o sonho da menina moça, dos 15 anos, onde o primeiro amor acontece, incentivando então sempre a dedicação aos estudos, porque nessa faixa etária eles têm um pouco esses sonhos e precisam de incentivo para se manter focado no estudo. Quando eu comecei a escrever, escrevi 2, 3 capítulos e levei para esse público, que na época eram os meus alunos lá de Fazenda Vila Nova. Comecei a ler e eles começaram a gostar e a pedir mais, e eu fui escrevendo. O sonho era publicar, mas eu só publicaria se eu tivesse o aval desse público, sim, que era o meu público-alvo. E depois que eu acabei o livro, eu vi que ele ficou um livro voltado mais ao público feminino. E como eu gosto de escrever e procuro a inspiração nos alunos, eu comecei a ver que os meninos tinham outros interesses. E para que eu pudesse atingir o público geral, meninos e meninas, então eu fui atrás de aventuras. Fiz uma pesquisa com as aventuras da minha época, que agora são diferentes da geração de hoje, e trouxe então para Coisas que Meu Pai Conta as aventuras de criança. Aí vem a fase da adolescência, também tem as descobertas dessa fase, e chega a idade adulta, o pai contando então como foi a sua vida, sempre focando também na família. Todos os livros abordam a importância de ter a família presente na vida dessas pessoas. Bacana, esse trabalho de pesquisa que eu acho que é o que mais dá prazer a quem está escrevendo também, né? De buscar, além da inspiração, que é algo meio natural, o trabalho da pesquisa também e voltado ao público. E esse lançamento que ocorreu então na feira do Colégio Gustavo Adolfo em Lajeado, é isso? Isso, o 11º Festival do Livro. Isso. 11º Festival do Livro. Como é que está sendo a aceitação? De que forma estão trabalhando também em sala de aula com seus alunos esses textos? E qual é a editora que a senhora tem lançado os livros? O projeto foi feito pela Univates, que é uma editora que não comercializa os livros, e depois então eu encaminhei para a gráfica, e agora eu estou com eles, eu mesmo que faço a venda. Também estão disponíveis nas livrarias locais aqui de Teutônia, porque para se colocar depois à venda para escolas e prefeituras precisa dispor do cupom fiscal, essa parte legal. Então eu fiz uma parceria aqui com a Papelaria Teutônia, as lojas Wessel. A senhora com certeza gosta muito de ler, né? Leio. Qual é que tem algum ponto de autores que a senhora gosta e que a senhora lê bastante e também de inspiração aí para o seu livro? É possível traçar um paralelo, pelo mínimo que seja, alguma inspiração de algum autor, especialmente que a senhora tenha refletido ou buscado algum alicerce para os seus 3 livros? Bem, eu leio de tudo, principalmente o que eles estão lendo. Ah, joia. Mas aquele livro que está na moda, aquele livro que o pessoal está lendo, também quero saber o que acontece ali, por que faz sucesso. Sim. Mas uma autora que me inspira muito é Lia Luft, que escreve livros tanto para infanto-juvenil como para adultos, colunas. Gosto muito dos livros dela.
Bacana. E a receptividade junto à Prefeitura de Teutônia, com a Secretaria da Educação, também eles recebeu semana passada, se não me engano, né? Sim, na segunda passada. Na segunda-feira passada, de que forma foram recebidas e de que forma o prefeito, em exercício Evandro Bion, e a secretária, levaram até o conhecimento da senhora esses livros? Sim, eu encaminhei a eles para que pudessem dar uma olhada e eles me chamaram, então, para me dar uma autorização. Com essa autorização eu posso divulgar meu trabalho nas escolas. Nas escolas municipais. Qual é que é o próximo passo? Foram os 3 livros agora, nós comentávamos fora do ar. Eles foram lançados simultaneamente, mas não foram escritos, obviamente, de forma simultânea, né? Nasceram a cada um aí, como a senhora já explicou antes. Tem um próximo projeto, tem um próximo livro que a senhora já está trabalhando, algum título que a senhora já está buscando? Tem. Então, como eu escrevi para o meu público, que eu trabalho direto, que é o infanto-juvenil, e eu tenho esse sonho de realizar esse trabalho de incentivo à leitura junto às escolas, então surgiu Receita Mágica, que é o livro infantil, porque eu posso levar uma proposta, então, e atingir toda a escola de série, do ensino fundamental, de séries iniciais e finais. Agora, tem um outro projeto já voltado ao público do ensino médio, porque agora eu também estou trabalhando com esse público. E são muito distintos, né? Eles... ao mesmo tempo que são distintos pela faixa etária, pela idade, eles vêm com uma carga de informação para as escolas. A senhora que é professora sabe muito melhor isso do que eu, mas eles já trazem uma carga de informação que deve ser muito gostoso trabalhar e buscar transcrever isso de alguma forma também, né? Sim, os anseios deles, as dúvidas, o que eles trazem de novidade, a tecnologia presente na vida deles. Tudo isso a gente dá uma rebuscada e conserta aqui, conserta ali as histórias e vai virando um acontecimento normal. Eles vão ler depois a história, vão se identificar em algum ponto. O que aconteceu muito com Coisas que Meu Pai Conta, os alunos me trouxeram os depoimentos dos pais, porque eles leram e levaram para casa. Os pais leram, isso aconteceu com meu pai disse que lembra disso na época que ele era... E fatos que são totalmente novos e inéditos para a nossa juventude e para os nossos adolescentes de hoje, né? Sim, porque eu trago ali, eu resgatei no Coisas que Meu Pai Conta, aqui de Teutônia, as corridas de rolimã que aconteciam no bairro Teutônia. Então, muitos que participaram disso, que lembram disso, acharam legal, me mandaram os parabéns. E o mais legal também é que levaram para casa os livros, as mães leram, os pais leram. Hoje mesmo uma aluna veio e disse, prof, a minha avó leu o teu livro, que eu levei, e ela mandou pedir o outro. Que então, era para um público e agora estou atingindo outros também. Porque as histórias são gostosas, são interessantes. E em setembro também tem um lançamento de uma antologia pela editora Scortexi, que é uma poesia. Tenho também um projeto agora, então, para o ensino médio e mais um infanto-juvenil. E agora estou escrevendo um conto de terror. Nossa, bacana. Ou seja, muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Legal. Tem alguma previsão? Bom, tá na fase de produção ainda. Escritor não gosta muito de trabalhar com prazo, né? Não, de escritor, diretor, a gente conversa, a gente sabe, ó, a gente quer escrever, não vamos trabalhar com prazos. Deixa vir a inspiração, deixa vir os fatos que a gente transcreve eles nos livros. É mais ou menos por aí? Esse conto de terror, na verdade, ele é um conto bem curto, que eu fui convidada para participar, Assombros Juvenis. Nossa Senhora! Então, é um concurso literário, na verdade, então eu tenho até o final do mês que vem para postar isso. Mas o outro, eu quero ver se eu consigo lançar o ano que vem, então tenho todo um ano aí para trabalhar em cima dele. Se eu conseguir, porque agora é muito contato, as prefeituras estão entrando em contato bastante, então, os próximos meses agora é pé na estrada. Legal, bacana. Professora Liz Bertotti, a senhora é professora de português, é isso? Língua portuguesa, espanhola, literatura. Legal, bacana. Então, parabéns pelo trabalho, pelos livros, a gente deseja muito sucesso acima de tudo. A gente gosta de bater esse papo. Costumeiramente a gente tem uma entrevista política, uma entrevista de outros assuntos, mas é sempre gostoso a gente falar de cultura, de literatura, de livros. Eu também sou um apaixonado pela leitura, leio muito e a gente gosta de navegar nesse universo e fazer acima de tudo com que crianças, adolescentes busquem o gosto pela leitura. Embora às vezes esse gosto mude de obras que obviamente não permanecem na adolescência para a fase adulta, mas é sempre bom a gente rebuscar e começar cada vez mais cedo, né, professora? Porque se a gente não pega o gosto lá no início, com as pequenas histórias, com as fábulas, fica cada vez mais difícil. Porque para chegar a ler um livro de 300 páginas, quem não começou a ler um livro de 10, de 20 páginas, vai ser cada vez mais difícil. Exatamente. Bom, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Sucesso, e a gente espera para o ano que vem esse novo livro da professora Liz Bertotti. Obrigado pela sua participação. Certeza. Tenha um bom dia. Obrigada.